Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvamos a Ti, Senhor, por essa quarta-feira. Ó Senhor, obrigada por mais um dia de vida. Senhor, venha ser conosco, venha ser com o nosso desfrute da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor, venha nos ajudar, Senhor, a estar perseverando dia após dia, até a Tua volta. Ó Senhor Jesus. O ler com oração de hoje, irmãos, diz assim: orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso está em Efésios, capítulo 6, versículo 18. A visão do tabernáculo, do santo lugar ao santo dos santos. Na entrada do santo lugar havia 5 colunas onde foram penduradas cortinas ou reposteiro. O número 5 na Bíblia representa responsabilidade. Essas colunas representam os ministros da nova aliança, cuja responsabilidade é ajudar os que estão no átrio exterior, lugar de transição entre o mundo e a vida cristã, a ter uma reconciliação mais profunda com Deus. Esses ministros, que têm o ministério da reconciliação, só podem levar as pessoas até onde eles estão ou já chegaram. Exemplo: se você ainda não se batizou, que autoridade terá para encorajar ou batizar outros? Assim, aqueles a quem foi dado o ministério da reconciliação devem estar reconciliados e, a essa altura, estar no santo lugar para conduzir as pessoas até lá. O santo lugar é um ambiente de serviço a Deus. Os que já passaram pela experiência da regeneração, isto é, pelo átrio exterior, agora precisam adentrar no tabernáculo e servir ao Senhor. Cristão que não serve, não cresce. Daí vemos a importância de servir. Nesse ambiente, encontramos a mesa dos pães da presença, o candelabro e mais ao fundo o altar de incenso. Nessa parte do tabernáculo, o santo lugar, apenas os sacerdotes podiam entrar. Eles eram responsáveis pela troca diária dos pães da proposição. Cortavam com a espevitadeira de ouro o pavio das lâmpadas do candelabro, para que seu brilho fosse o mais intenso possível, e sempre mantinham o altar de incenso aceso. Qual a relação entre o santo lugar e o viver da igreja hoje? O santo lugar diz respeito aos vários serviços. A mesa dos pães da presença pode representar a reunião do partir do pão, pois sobre a mesa do Senhor temos o cálice e o pão. Assim como sobre a mesa da presença havia 12 pães, também podemos aplicá-la às reuniões de casa, onde se reúnem os grupos familiares de cuidado e multiplicação. No GFCM, apacentamos e pastoreamos as pessoas que entram pelo átrio. Enquanto os apóstolos, profetas e evangelistas cuidam da obra do Senhor, os pastores e mestres se dedicam ao cuidado dos santos em uma cidade. Desse modo, precisamos de uma esfera como a do santo lugar para que as pessoas sejam cuidadas. Defronte da mesa ficava o candelabro, que representa a palavra, a verdade como realidade, da qual recebemos luz para a nossa vida e viver. A palavra profética que temos ouvido nos faz avançar. Por exemplo, este devocional Alimento Diário, neste ano, completou 30 anos. Graças ao Senhor, ao longo desses anos, o Senhor tem suprido sua igreja todo dia, ininterruptamente, sempre nos trazendo uma porção da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! Nisso vemos a fidelidade do Senhor. Finalmente, no santo lugar, temos o altar de ouro para o incenso. Em nossos dias, ele representa as orações, sobre as quais Cristo, como o incenso, é queimado. Leiamos. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nesse versículo, vemos que as taças de ouro dizem respeito às orações dos santos e Cristo é o incenso. Quando a igreja se reúne para orar,
deve dizer: venha teu reino, expande teu reino pela terra. Amém. Continuando, leiamos. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Nesse versículo, percebemos que nossas orações precisam ser acrescidas de incenso. Se não acrescentarmos o incenso, que simboliza Cristo, as nossas orações, estas ficarão apenas no nível humano. Mas quando colocamos incenso, elas sobem a Deus. Quando oramos, devemos ter a certeza de que Cristo é o incenso. Nossas orações devem ser feitas no Espírito, não podem ser levianas. Por um lado, nossa oração não pode ser tão rápida como alguém que está com fome e balbucia curtas palavras a fim de comer, nem muito longa que vai de Gênesis a Apocalipse. O mais importante é ter Cristo como incenso em nossas orações, para que subam a Deus. A oração é como um incenso aromático que Deus pode cheirar. Quando isso acontece, Ele fica grato, apaziguado e nos ouve. A fim de ajudar os irmãos a permanecer no Espírito e reconciliados com Deus, Paulo compara os ministros da nova aliança a embaixadores de Cristo. Leiamos: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Talvez porque somos desobedientes e distraídos, Paulo precisa rogar. Ele percebeu que usar de sua autoridade para mandar ou repreender não adiantaria. É como se estivesse numa posição de desespero e ajoelhado, rogando-nos para que nos reconciliemos com Deus. Ó Senhor Jesus! Por manter boas relações com vários países, o Brasil, representado por seu presidente, tem embaixadores em diversas nações. Esses embaixadores representam a nação brasileira naqueles países. Eles possuem funções extremamente importantes e não são uma pessoa qualquer. Uma de suas funções é levar o plano econômico do presidente, representando sua pessoa no país para o qual foi enviado. Desse modo, Paulo fala que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós representamos o próprio Senhor Jesus. Aleluia! Ao longo do ano, temos 4 grandes conferências, 2 internacionais e 2 de jovens, que ocorrem na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. Gostaria de encorajá-lo, querido leitor, a não perder essas conferências, porque nelas há irmãos que fazem o papel desses embaixadores. Eles nos rogam que entremos no Santo dos Santos para termos comunhão com Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor por essa quarta-feira, né? Amados, ontem nós vimos sobre a visão do tabernáculo, do átrio exterior ao santo lugar. Amém, amados? Hoje nós vamos avançar mais um pouco. Hoje nós vamos ver o santo lugar ao santo dos santos. Aleluia! Amados, e logo na entrada do santo lugar, o que é que tinha lá? Tinha 5 colunas, amém? E cada uma delas tinha uma cortina. E o número 5 na Bíblia, amados, significa responsabilidade, amém? Ó Senhor Jesus, ou seja, eu e você, como ministro da reconciliação, temos a responsabilidade de reconciliar as pessoas com Deus, amém? De levá-las até o santo lugar. É verdade, para quê? Para que elas possam ter uma comunhão mais íntima com Deus, se reconciliem com Deus e passem até mesmo a passar a servir a Deus. Ó Senhor Jesus! Agora, amados, eu pergunto, se a gente ainda não se batizou, tem como encorajar outro a se batizar? Não tem, né? Por isso, o ministro da Nova Aliança precisa estar sempre consagrado, precisa estar sempre vivendo ali, servindo ao Senhor. Dessa forma, ele vai poder encorajar outros. Senhor Jesus, a gente sabe que ainda há
a tanto irmãos, né? Pessoas que ainda estão fora ali no átrio, andando ali em volta do átrio. E nós, justamente como ministro, essas colunas, precisamos estar ali para levar elas para dentro do santo lugar, para ali conhecerem o Senhor, ter mais comunhão íntima, intimidade com o Senhor. Dessa forma, elas vão poder passar também a servir o Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Amados, e sabemos que quando a gente só reúne e não serve, o que acontece? A gente cresce pouco. Por quê? Porque não temos responsabilidade nenhuma. Chegamos na reunião, reunimos, achamos bom e vamos embora. Mas quando nós servimos é diferente. Nós ali nos preocupamos com a arrumação do local, nos preocupamos com o serviço de música, com a água do profeta, é verdade, com o serviço de criança e tudo mais, com a recepção na chegada do local. Senhor Jesus. Por quê? Porque o santo lugar, querido irmão, é um lugar de serviço. Ó Senhor Jesus. Amado, no santo lugar, lá no santo lugar havia 3 itens muito importantes. O primeiro era a mesa dos pães da proposição, no qual havia 12 pães. Ó Senhor Jesus. E o sacerdote, amados, trocava esses pães todos os dias. E é impressionante por quê? Porque o santo lugar, esses símbolos fazem correlação com a vida da igreja hoje. É verdade. Nós vamos ver um por um, tá bom? E os pães da proposição, que tinha 12 pães, tipifica o partir do pão, o qual fazemos todo primeiro dia da semana, não é mesmo? O qual partimos o pão ali, nos reconciliamos mais com Deus, Ele perdoa nossos pecados, e ali partimos o pão, tomamos o vinho. Que reunião maravilhosa! E também tipifica outra reunião, é a reunião de grupo familiar de cuidado mútuo, ou de multiplicação. Por quê? Porque lá os 12 pães tipificam, amados, justamente os irmãos e os convidados que estão ali. Digamos que numa reunião na sua casa ou na casa de um outro irmão, tenha 12 pessoas. Amados, isso tipifica que você, junto com os convidados e irmãos, tem um pão para comer cada um. Ou seja, cada um tem um ponto para compartilhar ali na reunião. Ou seja, graças ao Senhor, essa reunião, todos podem falar, todos podem compartilhar, e vai ser uma reunião cheia de vida e cheia de Cristo. Ó Senhor Jesus. O segundo símbolo é o candelabro. E nesse candelabro, o serviço do sacerdote era muito importante. Por quê? Porque ele tanto acrescentava azeite no candelabro, como também quando a luz do candelabro, o candelabro significava, a sua luz era para iluminar aquele ambiente. E muitas vezes alguma haste do candelabro estava a luz meio opaca. É porque o pavio, amado, que tipifica o homem, tá? Ele estava cheio de morrões. Morrões é aquelas bolinhas que cria no pavio. Aí qual era o serviço do sacerdote? Era com espevitadeira de ouro, tá? Ele espevitava ali, levantava o pavio e cortava. Amados, muitas vezes em nossas experiências, Cristo precisa nos cortar, não é mesmo? Para quê? Para que a gente brilhe mais. Muitas vezes a gente está ali nas reuniões, só ali, mas sem brilhar tanto. O que é que o Senhor faz? Levanta uma situação, nos espevita e nos corta. Ó Senhor Jesus, a partir desse momento, você e eu nas reuniões passamos a brilhar mais, a servir mais, a estar levando mais luz ali na reunião. Senhor Jesus, e a função do sacerdote, você viu, né? É acrescentar mais azeite para que não pare de brilhar e sempre cuidando dos pavis. Louvado seja o Senhor. E é rico por quê? Porque o candelabro, amado, tipifica a palavra profética. Oh, aleluia! Essa palavra tão rica, tão preciosa, que nos dá foco, direção. Amados, que maravilha! E nos dá luz para o nosso viver diário. Temos um viver na luz, sempre andando e vivendo na luz. Não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus! Amados, o terceiro item é rico demais. É o altar do incenso. Qual o serviço do sacerdote? Acrescentar sempre incenso ali. Não faltava incenso no altar. Por quê? Porque nós, em nossas orações individuais, como também coletivas nas reuniões de oração, louvado seja o Senhor por isso. Nós, amados, quando oramos ali, a nossa oração precisa ter incenso. O incenso tipifica Cristo. Oh, aleluia! E quando esse incenso, amado, essa fumaça subia, Deus, amado, inalava. E ele sentia muito prazer. E as nossas orações, tipificando as nossas orações, tendo Cristo, é que elas não ficam só na esfera humana, natural, terrena, não,
mas elas sobem até Deus. E Deus ouve nossas orações, amados, e Ele pode atendê-las, cada uma. Senhor Jesus, por isso, amados, é maravilhoso em cada oração nós orarmos, mas sempre ter o incenso que tipifica Cristo. Amém? Senhor Jesus, amados, por último, para finalizar esse compartilhar, Paulo ainda lá em 2 Coríntios 5, 20, ele ainda nos diz que somos também embaixadores de Cristo. Vamos ouvir esse versículo? Vamos ficar atentos, tá? Amém. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia, né? Senhor Jesus. Então, amados, como embaixador ele vive e vai em todo lugar em nome de Cristo, um embaixador, por exemplo, aqui do Brasil, a gente sabe que o nosso presidente ele tem embaixadores espalhados por quase todos os países do mundo, não é mesmo? E o que é que acontece? O embaixador, amados, ele leva para cada país que ele está, ele representa a figura do presidente, como também o seu plano de governo. Ó, Senhor Jesus, amados, nós como embaixadores de Cristo, onde quer que estejamos, na escola, no trabalho, na rua, na praça, em qualquer lugar, na vizinhança, em qualquer lugar que estivermos, estamos ali representando Deus. Não é maravilhoso? E também, claro, o seu plano. Amados, nós podemos pregar o evangelho para as pessoas, mostrar o seu plano ali, dizer para elas que Deus, por amar o mundo, enviou o seu único filho, e esse seu filho morreu na cruz por cada um de nós. Amados, as pessoas vão ganhar luz também, e podem até crer no Senhor. Então nós como embaixadores precisamos estar o quê? Exibindo o plano do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Dessa forma as pessoas vão ganhar Cristo e vão ser mais felizes em sua vida. Senhor Jesus, mas que nesse dia você como ministro da Nova Aliança possa estar tendo viver mais de consagração a Deus. Vivendo sempre aonde? No santo lugar. E hoje, claro, desfrutando mais da presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia.